Quando ele vai até o Flamengo, ele vê que a situação não é essa. Que o Flamengo está numa situação tão confortável que ele não quer fica pagando um salário alto, fortalecer o adversário. E o Flamengo, a situação do Flamengo é muito cômoda, gente. O Flamengo simplesmente... Não precisa o dinheiro de não faz dinheiro. falta para ele. Não está interessado em dispensar o jogador. Então de fato, não é que o Flamengo só é o que é. É o que a gente tem a capacidade de transformar, entendeu? O Flamengo. Nação, vamos acompanhar aqui a mídia mineira falando aí sobre esse interesse do Atlético Mineiro em Alan do Flamengo. Você liberaria Alan para o Atlético Mineiro ou não? Prestem bem atenção como é que a mídia mineira trata o Atlético Mineiro, que teve um aumento de dívida e absurdo, estão quebrados. Também temos aqui, Nação, Fernando lá do canal NIOQD reagindo à fala de Facicani, que disse que é mais fácil ganhar do Bayern de Munique do que do Flamengo, e Fernando vai dar a sua opinião aí. Está muito legal o vídeo, muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? O Atlético se movimentar para fazer alguma proposta que possa tirar o Flamengo da posição, não é oferecer o que o Flamengo quer, que isso é uma loucura. O Alan não vale o que o Flamengo quer. O Atlético não vai, mesmo assim, para o famoso, sabe, uma determinada época da vida da gente, que a gente fala, não, já tem, eu vou lá. Mas aí, vamos imaginar uma situação. O Atlético não vai... Atrás da humilhação. Sim. Não, mas vamos imaginar uma situação. O Atlético não tem dinheiro. Eu falo por causa da necessidade. Então, aí o Atlético chega lá e fala assim, escuta aqui, Flamengo, parcela pra nós. O que o Flamengo vai responder? Seria maravilhoso. Mais uma rotação de graça. O Flamengo tem dívida com o Atlético ainda. Dívida não, né? Tem que pagar o Alan. Tem dívida, não tá atrasado. Não tá atrasado. Mas é uma dívida. Não dá pra pegar por aí, não, cara. Não dá pra fazer eu acho que a necessidade do Atlético, Breno, a necessidade do Atlético... Mas eu sei uma coisa, Valu, que eu acho que a ideia toda do Atlético foi o seguinte, com a chegada do Jorginho ao Flamengo, o Alan vai ter menos chance de jogar. Então o Atlético ele já entendeu... tem pouco, hein? Ele já tem pouco. Então o Atlético entendeu o seguinte, de repente eu vou ajudar o Flamengo a economizar um salário que é alto e vai resolver o problema do Flamengo e do Atlético. Só que quando ele vai até o Flamengo, ele vê que a situação não é essa. Que o Flamengo está numa situação tão confortável que ele não quer fica pagando um salário alto, fortalecer o adversário. Salário alto. Então o Flamengo está numa situação que ele fala assim, não, deixa eu te falar, não quero. E é um mérito do Flamengo, Isso, estar nessa situação. Eu acho que o que o Atlético pode tentar fazer, Elton, é, de repente, do Alan tentar tacar fogo lá no ninho do urubu. Não, tacar fogo entre aspas. Gente, pelo amor de Deus, figura de linguagem, né? Pra vir, pra sair, pra ser transferido. Nesse sentido, né? Sim. Mas a situação toda que o Atlético, gente, a gente já percebeu, vai contratar jogadores de oportunidade de mercado, né? Quer pagar só o salário. Brenão, só pra trás aqui, o Alan fez isso, tá, Valu? Ele foi na diretoria do Flamengo, disse que queria se transferir pro Atlético. Mas é assim, quero sair e tal. Eu não acho que ele vai Então, forçar, mas olha só, ele é de ir. tão pouco utilizado que qualquer tipo de birra, colocando entre aspas, tá, gente? Mas é qualquer tipo de indisposição que ele colocar, pro Flamengo tanto fez, tanto faz. Que ele vai ficar lá. E pro Flamengo, o Flamengo pode ver da seguinte situação. Pega e falar assim, velho, eu não vou reforçar o Atlético. Porque o Alan pode sair daqui e se dar bem lá no Atlético. Enfim. O Flamengo, a situação do Flamengo é muito cômoda, gente. O Flamengo simplesmente... Não precisa o dinheiro de dinheiro. Não faz falta para ele. Não está interessado em dispensar o jogador. Enfim. Então, eu tentei levantar junto ao Atlético a lista, mas ninguém libera isso lá. O Atlético fala, e aí lá na coletiva do final de semana o Rafael Menin falou, de outros clubes que estão devendo o Atlético. E eu tentei levantar isso com 3 fontes e fui incapaz de conseguir. Ninguém quis me dizer, os clubes que estão nos devendo são esse. Ninguém quis dizer. Aí eu perguntei, agora, para uma pessoa do Atlético, o Flamengo deve quanto ao Atlético da compra do Alan? Você não sabe, não conseguiu também? Tá no balanço, gente. No balanço tem. Não, mas eu não lembro qual o valor. Vocês vão pegar o balanço para olhar. O Santos deve do Patrick. O Vasco acho que deve do Jair, não é O isso? Vasco do Jair e o Flamengo do Alan. Não, o Vasco é Jair e Paulo Henrique. Jair e Paulo Henrique. O Flamengo está em dia? Não tem. Está em dia, não é dívida. Quer dizer, o Flamengo está em... Não, é tem dívida. Gente, estar em dia é dívida. Quando você compra um carro, você faz uma dívida. Flamengo deve quanto ao Atlético ainda da compra do Alan? A informação, acabou de chegar a resposta. Nada. Então o Flamengo não deve o Atlético. Acabou de uma pessoa do Atlético aqui me informar. É verdade.
Não deve nada. O Flamengo pagou até dezembro de 2023. Então não deve nada, tá? Pra deixar bem claro, o Flamengo não deve nada ao Atlético da compra do Alan. Outros clubes sim, a gente falou aqui, Santos, talvez o Vasco, etc e tal. Mas se passa em primeiro do Atlético de Madrid. Pô, Julián Álvares jogando muito. O próprio o Griezmann também, que é um grande jogador. Enfim, o time é ótimo, entendeu? Só que o problema é que nas quartas de final, aí você pega o Bayern de Munique com o Flamengo. O problema do Flamengo não é o Flamengo. O problema é que a gente faz o Flamengo virar o que vira. E toda vez é o fraudão, é o jogo do fraudão. E o Bayern de Munique, olha, eu juro por Deus, eu acho que hoje, no momento que tá o Palmeiras, é mais fácil o Palmeiras ganhar do Bayern de Munique e ganhar do Flamengo pela questão psicológica. Juro por Deus. Aí não, Facicani, foi você. Cara, mas mesmo assim, cara, aí, ó, aí eles adoram. Aí a Carol Flá tá como? Olha lá, ó. Aí, cara, os dedinhos dela pra cortar o vídeo fica como? Fica daquele jeito, meus amigos. Olha a cara dela aqui, ó. Aí, ó. Aí ela vai nas estrelas, aí, ó. Aí, ó. Era o que ela queria. Entregaram. Ah, mano, mas é força de expressão, velho. É força de expressão, mas não é mais difícil. Cara, eu fiquei a ponto de ter um troço, mano. Quando o Abel... Vocês viram, né? O que foi? Qual que foi a da vez lá? Ah, que eu levantei aqui, gritando, mas teve um outro... Eu quase tive um troço nesse jogo contra o Flamengo. Porque não era pro Abel ter feito o que ele fez. E aí, o que acontece? Tem muita gente que passa a mão na cabeça do Abel ainda. Cara, o Abel cagou com o jogo. Então, de fato, não é que o Flamengo só é o que é. É o que a gente tem a capacidade de transformar, entendeu? O Flamengo. Peraí. Como que é mais... Eu sei que é uma força de expressão que foi usada, provavelmente, mas assim... Como que é mais fácil vencer? Em que planeta? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É mais fácil vencer o Bayern do que vencer o Flamengo, cara? Porra, rapaziada. Pelo amor de Deus, sabe o que o Abel faz? Não bota os dois laterais, que era pra gente ter vencido. Aí ele botou o Mike, fica mais difícil, né? O Abel, ele gosta de... Você tem lá o jogo... O Abel abre o jogo de futebol, tá assim, nível fácil, médio, profissional, world class e 2 laterais. Aí ele usa o 2 laterais, né? Modo lenda e o modo 2 laterais. Não é zoeira, mas foi usado uma força de expressão. Tá aí nação, Fernando ainda na bronca com Abel Ferreira por ter usado 2 laterais contra a equipe do Flamengo, né? Naquele jogo, o último jogo do Flamengo lá. Cara, na minha opinião, se tivesse usado um lateral ou sem lateral e o Flamengo tivesse em uma tarde maravilhosa como estava, na minha opinião, ia perder do mesmo jeito, Fernando. Na minha humilde opinião. Sobre a fala ali de Facicani, claro que foi uma força de expressão. O que ele quis dizer ali é sobre a freguesia do Palmeiras, que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017. Ele quer dizer que o Palmeiras borra, o Palmeiras se caga quando bate de frente com o Flamengo. Esse foi o motivo da força de expressão, porque, falar a realidade, claro que jogar contra o Bayern de Munique é mais difícil do que jogar contra o nosso Flamengo, né? A metodologia, estilo europeu, claro que é muito mais difícil você enfrentar um time, né? Sem falar do patamar do Bayern de Munique, né? Os jogadores que tem de grandes seleções. Bom, vamos falar a realidade aqui. Mas o que Facicani quis dizer, repetindo, foi sobre a freguesia do Palmeiras. Abel Ferreira e o Palmeiras treme sim quando bate de frente com o Flamengo. Geralmente joga todo recuado, joga por uma bola, joga no contra-ataque, principalmente no Maracanã. No Maracanã, quando joga no Maracanã, é o chamado Deus nos acuda, né? Joga por uma bola, todo retrancado ali. A mídia paulista ainda com a maior cara de pau, elogia esse estilo de jogo de Abel Ferreira, que, claro, é um grande treinador, ganhou seus títulos aqui, tem história no Palmeiras, ninguém tá querendo apagar isso que ele fez no Palmeiras, mas quando se trata do Flamengo, ele treme sim. Não sou eu que estou falando, é os próprios torcedores do Palmeiras que falam isso aí. Nação, e sobre o Alan ali, os mineiros ali estão querendo Alan lá no Atlético Mineiro, hein? E aí, com essa possível saída de Gerson, né? Que sacanagem do pai de Gerson com o Flamengo, né? Que falta de consideração. Enfim, né? Tudo indica que vai sair do Flamengo. O Vene Casagrande trouxe aí que depois do Mundial já está tudo certo, que ele vai lá para o Zenit da Rússia. Boa sorte para ele, cara. O importante para o torcedor é o Flamengo, né? O que importa é isso aqui, ó, não é o jogador. Vocês liberariam Alan para o Atlético Mineiro ou não? Tem muitos jogos, vamos precisar de Alan, é um jogador útil para o Flamengo.
Eu acho, na minha opinião, eu acho que não deveria liberar, na minha opinião, porque tem muitos jogos na temporada e com certeza vamos precisar de Alan ali no elenco do Flamengo para compor algumas necessidades. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.